Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A missionária Etienne chegou agora. Vou chamar a mãezona mais amada da Adude pra cantar comigo. É isso aí, missionário Vaguinho. Glória a Deus, aleluia. Deixa comigo. Se você pensa que está tudo terminado, tá não, filho. E que tudo acabou. Acabou não, começa hoje, bebê. Uma coisa eu te digo nessa hora: a última palavra é do Senhor. Quando você se ajoelha, o Senhor, Ele te ouve, amor. E não consegue mais orar. Não é assim? Pensa que teus inimigos triunfarão. Triunfaram não, mas de uma filho. coisa eu quero te falar. Vamos, Etienne. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, com muita alegria, com grande satisfação. Quero desde agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia desde o amanhecer até agora ao anoitecer. Ele esteve comigo e assim também com você. Independente de que você faça, independente do seu credo, independente daquilo que você pratica, Deus está sempre de braços abertos para realmente nos abraçar, para nos acolher, para nos perdoar daquilo que fazemos. Por isso, a cada dia, a cada hora, a cada momento, temos que fazer uma reflexão da nossa vida, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que praticamos, porque Deus tudo vê e tudo sabe. Não adianta você correr para lá ou você correr para cá. Não adianta você tentar esconder algo de alguém. Não adianta você tentar fazer algo exatamente que prejudica alguém. Porque aos olhos do homem nem todos podem ver e nem saber. Mas aos olhos de Deus, tudo Ele vê e tudo Ele sabe. Você sabe que no momento, de repente, você não vai ter nenhuma consequência dos seus atos, daquilo que você está praticando, que não seja agradável a Deus. Mas você pode ter certeza que futuramente você vai ter as consequências daquilo que você fez, daquilo que você praticou. Por isso, se der tempo, há tempo para isso, faça uma reflexão. Empreste o seu coração ao nosso Deus. Abra exatamente os seus ouvidos, ok? Abra os seus ouvidos para você ouvir a palavra de Deus mais uma vez dentro do programa Falando de Jesus, transmitindo para os 4 cantos do mundo, exatamente para qualquer lugar do mundo. A nossa voz e a voz do mensageiro vai chegar até você. Se você estiver no site, ok, um abraço para você. Se você estiver na Web TV, também um abraço para você. E se você estiver na praça pública, se você estiver exatamente no seu comércio, se você estiver aí fazendo a sua caminhada, você que está no churrasquinho, você que está na farmácia, você que está na padaria, você que está exatamente no supermercado, a você que está no ponto de ônibus,
a todos que estão chegando do trabalho nesse exato momento do município da Serra, aonde está tramitando as nossas vias via a rádio, né? No caso, né? As nossas caixas de som. Então, um abraço para você, que você seja muito bem-vindo a seu lar, que você também seja muito bem-vindo ao programa Falando de Jesus, desta quarta-feira, último dia do mês de setembro, exatamente 30 de setembro do ano de 2015. Amanhã já estamos a um novo mês, amanhã estamos começando o mês de outubro e você, com certeza, quero pedir permissão a Deus para você estar junto conosco exatamente de segunda a sábado. Sempre a partir das 17 horas e 40 minutos, nós estamos aqui para abrir o portão, para liberar o nosso sinal para as comunidades exatamente aonde atua a Rádio Fonte, as comunidades aonde está atuando a Rádio Cultura, para as comunidades aonde está atuando a Popular 2 em Planalto Serrano, aonde está atuando a Popular 3 em Novo Horizonte, a você que está aí exatamente no bairro de São Domingos, a você que está aí no bairro Palmeiras, a você que está no Jardim Bela Vista, a você que está aí próximo do viaduto da Serra, né? Aí próximo à Rede Construir, você que está aí naquele churrasquinho gostoso, uma ótima noite para você, enquanto você vai saborear aquele churrasquinho de qualquer lugar que tiver neste momento nos ouvindo, ok? Então nós convidamos, enquanto você está saboreando, você vai também ouvindo a palavra de Deus, algo que Deus tem para falar para mim e para você, ok? Já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro desta noite, o pastor Isael, lá da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, né? Então, mais uma vez ele aceitou o convite, mais uma vez ele estará aqui, ok? Então, a você, a partir deste momento, vamos estar no momento de oração, no momento de entrega exatamente ao programa Falando de Jesus, e com certeza você não é o meu convidado. Você passa a ser, a partir deste momento, o convidado de Deus para ouvir a mensagem dele para mim e para você. A todos vocês, uma ótima noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Todos, e uma alegria mais uma vez estarmos nesse programa. É um prazer estarmos aqui e agradecemos ao convite, né? É um querido irmão, realmente tem nos convidado para, de vez em quando, estarmos aqui trazendo uma reflexão. E é um agradecimento a todos que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento, e agradecemos poder estar aí entrando no teu lar, mesmo na rua, aqueles que estão passando e ouvindo este programa. Muito obrigado e espero que haja contribuição à nossa reflexão para a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Israel,
Hoje somos membros da primeira igreja batista de Jacaraípe. Também somos advogados, né? Nós também sou advogado e também atuo, né? Conhecendo a lei de Deus e a lei dos homens. E são duas leis maravilhosas. Evidentemente que a lei de Deus é muito mais superior à lei dos homens. Nós estamos ali moramos em Jacaraípe e temos escritório ali em Porto Canoa. Estamos à disposição ali, o pastor e doutor Israel. Neste momento, nós vamos ler uma mensagem e estaremos falando num texto que se encontra em Salmos capítulo 40, do versículo 6 a 8. E estaremos falando sobre que quando Deus rejeita sacrifícios, ou seja, sacrifícios que são rejeitados por Deus e que muitas vezes nós nos encontramos celebrando tal sacrifício. Então, esse texto está no Salmo 40, versículos de 6 a 8. Então, vamos lá, diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, as minhas orelhas furastes. Outra versão diz: as minhas orelhas cavastes. Holocausto e expiação pelos pecados, Deus não reclamou, não pediu. Então diz: eis aqui venho, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito sobre mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Que Deus possa estar abençoando aqueles que estão aí ao alcance da nossa voz. Queridos ouvintes, algumas considerações nós estaremos fazendo sobre esse texto, e alguns questionamentos que vão nos ajudar a entender o coração de Deus ao escrever isso. Nós sabemos que Deus determinou aos seus servos que oferecessem ofertas de gratidão a Ele, ofertas de agradecimento e de gratidão por tudo que Ele fazia. Ou seja, tinha oferta das primícias, que era uma forma de agradecer pela colheita próspera, pela fartura lá do campo. Então, eram sacrifícios que eram oferecidos. E também Deus instituiu os holocaustos, ou seja, eram sacrifícios pelo pecado, onde animais eram mortos para se cumprir uma exigência de Deus, ou seja, ele mesmo diz que o salário do pecado era a morte. Então, para satisfazer a justiça que ia querer morte, as pessoas matavam animais em substituição a si próprios. Afinal de contas, quem cometera o pecado era aquele que sacrificava o animal, mas o animal estava ali substituindo o pecador. Pois bem, mas o que levaria Deus a agora dizer, como ele disse, que rejeita sacrifícios e holocaustos? O que levaria este Deus a mudar de pensamento, de exigência, em algo que ele mesmo instituiu? Na verdade, Deus não mudou o pensamento. Ele ainda continua exigindo que o salário do pecado seja a morte. O que ele não quer é que as pessoas, antes de ver o valor de tal ato, passem a ser simplesmente a fazer as coisas sem que o coração esteja realmente arrependido. Ou seja, seja feitos sacrifícios, ou cultos, ou agradecimentos de pessoas que, na verdade, não estão com vontade ou interessados em fazer a vontade de Deus, mas simplesmente estão interessados ou praticando os ritos religiosos. Então, o que não agrada a Deus você vai matar um animal, por quê? Você sabe por que você está matando tal animal? Você sabe por que você está fazendo esse culto? Simplesmente que esteja no coração da pessoa o reconhecimento de quem é este Deus,
e também interesse em fazer a vontade deste Deus. Queridos, hoje em dia, no Brasil, e eu como advogado, já questionei isso também, eu acho que até tem que tirar os feriados religiosos, porque a lei diz, e a Constituição assim o define, que o Brasil é um país laico, ou seja, ele não é um país religioso. Ou seja, as leis religiosas cuidam das questões legais do país. E a religião cuida da religião, das coisas espirituais. Ou seja, um cuida das questões da terra e o outro lá do céu. Seria mais ou menos isso. Mas, quantos cultos, quantos feriados, quantas festas de Corpus Christi e tal, devotos, hoje em dia são feitas? Quantas ofertas, quantas pessoas vão andando distâncias enormes, como daqui em São Paulo, ou sobe o convento de joelhos, mas são sacrifícios, mas muitas vezes sem arrependimento, ou seja, sem a intenção de parar de fazer coisas que desagradam a Deus. O homem parece que não tem muito interesse em começar a viver e ter uma vida em conformidade com os padrões que Deus determina. O homem não tem. E, em consequência disso, sofre as consequências dos seus atos. E por isso que vemos tanta criminalidade, tantas famílias destruídas, tantas pessoas com depressão, suicídios, homicídios, porque as pessoas simplesmente não querem cumprir a exigência de Deus. Entre elas, amar o próximo como a ti mesmo, e que em si que nós sabemos que cada um ama a si mesmo, ou seja, não está nem um pouco interessado. Então, na verdade, sacrificar não é difícil. Difícil é arrepender, difícil é mudar de conduta, não é difícil assistir um culto, também não é difícil participar de uma igreja. E ainda digo que não é tão difícil até mesmo dizimar, dar dinheiro, contribuições, nada disso é difícil. Difícil é obedecer, é estar interessado em fazer a vontade de Deus. Difícil é viver de forma a agradar a Deus, no dia a dia, ter essa lei dentro do coração. Queridos, o ser humano é algo complicado e não tem interesse. O ser humano por si só é mau. Hoje em dia, eu observo, por exemplo, morando em Jacaraípe, indo para Porto Canoa, onde é o nosso escritório de advocacia, e ali em Porto Canoa, e eu fiquei admirado outro dia como o ser humano é mau. Hoje nós estamos em uma seca, falta água, já estão dizendo que o Espírito Santo, questão de, creio que menos de um mês, já vai começar a faltar água em várias cidades. O Rio Doce, por exemplo, em Colatina, está um fio d'água. São Mateus, as lavouras estão morrendo. Como alguém disse, que nós aqui na cidade não temos muita noção de como está seca, de como está faltando água, mas é o pessoal do interior e das roças que sabem que realmente está faltando água, está morrendo os animais, as plantas já não tem. Mas eu até penso que aqui na cidade, ou no interior, os piores animais são os seres humanos. Porque mesmo ciente que está faltando água, pessoas chegam a um absurdo de colocar fogo em matas, matar o pouco da vegetação que tem. E nós, como advogado, eu falo, denuncie, tem que mandar para a cadeia o indivíduo mesmo, porque ele vai matar muita gente, matar os seus próprios filhos daqui uns dias, porque não temos água. Mas até poderíamos pensar que são pessoas simples, simples, de bairro simples, mas hoje vindo para cá, para a rádio, passando em Laranjeiras, perto do EPA, por ali, queimada. Falei, gente, aqui que se esperava, fosse o pessoal um pouco mais de nível social melhor. Gente, ser humano é um verdadeiro, eu digo até um verdadeiro animal, só Deus, porque os animais não fazem isso. Então, queridos, realmente, nós temos que pensar como o ser humano não mereceria o amor de Deus.
Como o ser humano acha que Deus é bobo. É como diz aqui o nosso irmão que inicia esse programa e diz, você faz coisa escondida? Ele falou isso aqui, né? Mas Deus vê. Queridos, eu realmente, se visse alguém, daria ordem de prisão, chamaria a polícia, mas não sabe quem põe fogo. Mas são pessoas que não se preocupam, nem com seus filhos, nem com seus parentes. Inclusive, eu uso esse programa para orientar. Se você sabe alguém que coloca fogo, fale, não faça isso. Você estará matando todos nós. Mas o ser humano é assim. Não tem amor a si próprio. Na verdade, Deus tem que se relacionar com esse ser, de difícil relacionamento. Mas Deus sabe como o homem é complicado, como ele é mau. E o pior é que o homem tenta agradar a Deus, ou tenta tapear a Deus, participando de uma religião, cumprindo as suas obrigações religiosas. Eu percebo que algumas pessoas vão ao domingo na igreja, ou na missa, ou na sua religião, achando que, com isso eu vou aplacar Deus, eu vou ter o favor de Deus. Queridos, eu sou um pastor batista, sou evangélico, amém. Mas eu quero dizer que Deus não tem religião. Deus não tem religião. Não é batista ou qualquer outra igreja, estou falando da minha, citando a minha, porque eu sou dela, mas qualquer outra. Deus não é católico, nem evangélico. Deus tem filhos que fazem a sua vontade. Muita gente vai ter uma surpresa no céu. Deus tem filhos. Inclusive, até um alerta, nós estávamos conversando com um advogado e com alguns comerciantes. Infelizmente, muitas vezes é vergonhoso. Eu vejo a conduta de alguns religiosos. E ele estava até dizendo, olha, tem vezes que algumas pessoas vêm aqui dizendo-se cristãs, mas que depois a conduta é tão errada, são péssimos pagadores, e depois falam e não cumprem a palavra. Então, queridos, eu não acredito que o céu tenha lugar para pessoas assim. Na verdade, difícil não é ter uma religião, difícil não é ir num culto, difícil, e é o que Deus quer, que também não é difícil, porque Ele nos ajuda, é fazer a tua vontade, independente de religião. Deus tem filhos e servos que fazem a vontade dele. Isso eu estou dizendo para os católicos, e para qualquer um, e para crentes evangélicos, não importa. Deus não tem religião. Ainda bem, sinceramente, ainda bem que não vai ter muitos dos problemas da religião lá no céu, porque Deus não quer nem saber a sua religião. Pois bem, então, as pessoas ouvem os sermões como estão ouvindo agora, mas muitas vezes essa palavra não entra no seu coração. Entra no ouvido, mas não entra no coração. Na verdade, as pessoas ouvem com o ouvido carnal, mas só Deus pode fazê-las ouvir com o Espírito. Ou seja, essa palavra encontrar guarida nos seus corações. A palavra alcança o seu ouvido, mas não o alcança espiritualmente. Para ouvir Deus, veja bem, para ouvir a minha pessoa, você precisa só ter audição, ouvidos. Para ler a Bíblia, você apenas precisa saber ler e ter olhos. Mesmo que não tiver olhos, você pode ler em braille, as pessoas que não têm a visão. Ler Bíblia é uma coisa, ouvir Deus é outra. Ouvir o sermão do pastor é uma coisa, ou do pregador, igual você está me ouvindo. Ouvir Deus é outra. Queridos, muitos estão nas igrejas e há muitos anos já não ouvem Deus. Ouvem um pregador, ouvem as canções, ouvem qualquer coisa, menos Deus. Porque se ouvissem Deus, na verdade, não teriam as condutas que têm, tais como essa. Vou destruir a natureza. Nenhum filho de Deus faz isso. Tanto que em Romanos, capítulo 1, se não estou enganado, diz que a natureza almeja a manifestação dos filhos de Deus.
Porque os filhos de Deus não vão destruí-la. Não vão desmatar, não vão matar animais à toa. Filhos de Deus não fazem assim. Os que são criaturas têm tais procedimentos. Então, Paulo mesmo, ele ora em Efésios 1, 16, 18, ele faz uma oração para que a palavra que ele ensinava não entrasse somente nos ouvidos, mas no coração dos seus ouvintes. E aí ele até diz, um texto que eu vou ler, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo orava. Para quê? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, para que sejam sábios, e de revelação. Oh, glória a Deus, espírito de revelação, sim, revelar coisas ocultas. Oro também, não terminou aí o versículo, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, os olhos do vosso entendimento. Para que sejam iluminados? Para que sejam clareados? Para que sejam abertos? Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória de Deus e da sua herança nos santos. Queridos, vocação, Paulo pede para que seja abertos os nossos olhos, para vermos a grandeza de Deus. E assim sermos também transformados, igual ele pede, lá em Romanos 12, 1 e 2, que ele pede: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste mundo, queridos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, forma do mundo não é na forma de vestir, não. Forma do mundo é no tipo de conduta. O mundo jaz no maligno. O mundo tem conduta, igual ele diz para os fariseus: vocês são filhos do diabo porque são mentirosos. Ele vai dizendo algumas condutas que são características do pai do mundo. Então ele diz: não tomeis a forma. O mundo não tem escrúpulos. Inclusive, nós como advogados, é interessante. O pessoal acha que advogado é mentiroso, é corrupto. Eu falei: mente. Eu disse: gente, vocês estão enganados. Nós não precisamos mentir. O crente pode ser político, advogado, pastor. Ou o crente, ele tem que ter conduta de Deus em qualquer lugar. Como volta a dizer aqui, aquele que abriu esse programa, o nosso irmão, na verdade, ele diz: Deus vê você em qualquer lugar. O que Deus que você tem que ter é conduta de filho de Deus. Djalma disse isso. Deus te vê em qualquer lugar. Ora, então não tem dessa, não tem desculpa. Deus tem filhos e espera que a conduta. Então, conduta, qualquer seja ela, eu pôr fogo no mato, matar um animal à toa, jogar uma pedra no gato, ou fazer qualquer maldade, essa conduta não é de Deus. Essa conduta não é do pai. Pode ser de outro pai. Deus não tem religião. Deus tem filhos. Então, novamente, Deus diz que não quer sacrifício. Não quer. Ele quer nós mesmos. Ele diz para não sermos semelhantes ao mundo e nem vivermos em conformidade. Ou seja, nós devemos viver conforme a nossa nova mente. E assim, quando vivermos conforme a mente nova que nós temos, dada por Deus, quando você tiver a mente renovada, você vai então entender, porque você tem a mente de Deus, você vai entender Deus. Você vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
Muitas vezes a vontade de Deus não é o que nós achamos. Muitas vezes a vontade de Deus não é você pregar na frente da igreja. Talvez a vontade de Deus seja que você simplesmente faça aquilo que Ele quer de você. Talvez a vontade de Deus, que você vai saber qual é simplesmente dar um abraço naquele irmão. Orar por uma pessoa que precisa, que talvez nem saiba que você vai orar. A vontade de Deus, muitas vezes, vai te surpreender. Vai te surpreender. E o interessante, tem muita gente achando que está fazendo a vontade de Deus e não está. Pode estar fazendo a vontade da religião, da igreja, do pastor, de qualquer um, menos a de Deus. Então, só aquele que tem a mente renovada, a mente transformada, é que vai saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Queridos, Apocalipse 7, 2, 7, a parte A, diz bem claro em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente está no culto, então, e não consegue ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que ouve o que o pastor diz aos membros, mas nós não vamos à igreja para ouvir o que o pastor quer dizer aos membros. Nós vamos para ouvir o que o Espírito quer dizer para a igreja. E nem todos que são membros da igreja são igreja de Cristo. É triste, eu sou pastor. Como eu gostaria que todas as ovelhas da igreja que eu pastoreio, eu pudesse dizer, são da igreja de Cristo. Mas infelizmente não é assim. O que você tem que se preocupar é falar, gente, antes de eu me preocupar que eu sou membro da igreja tal, eu quero saber se eu sou membro da igreja de Cristo. Esta é invisível, esta não tem placa, esta não tem nome, a não ser igreja de Cristo. Essa é uma igreja invisível. Então só vai ouvir Deus aquele que tiver a mente transformada, os seus ouvidos forem abertos pelo próprio Deus, porque você vai ler a Bíblia e fala, rapaz, que coisa maravilhosa! E muitas vezes um formado em seminário não vai ver isso. Eu estou falando porque eu tenho 2 seminários, eu tenho 8 anos de seminário. Fui diretor de seminário, dei aula para mais de 50 turmas, formei muitos pastores. E te digo, o que Jesus disse, por sinal, graças te dou, Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes a esses pequeninos, que muitas vezes não tem seminário, que muitas vezes não é um doutor como eu, advogado, mas que consegue ouvir Deus. Como você está me ouvindo agora, muitos estão ouvindo o pastor Israel. Muitos estão ouvindo o advogado. Não vai ter nenhuma utilidade. É aquela semente que caiu na beira do caminho, vai vir depois a ave, vai pegar e vai levar embora. Mas se alguns de vocês ouvirem, que estiver ouvindo Deus falando através da minha vida, isso vai fazer um grande sentido. Isso vai transformar a tua vida e vai transformar a vida de outros. Então, queridos, peça a Deus que abra o vosso coração. E para terminarmos, aqueles que tiverem a mente transformada, os ouvidos forem abertos por Deus, forem purificados, estes é que vão obedecer a Deus. Porque com Isaías foi assim. Isaías, ele tem um encontro com Deus e diz, eu vi o Senhor da glória, e eu sou pecador, e Deus é muito santo, e eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas que têm lábios impuros, lábios que xingam, que praguejam, que amaldiçoam. Eu sou assim e habito no meio desse povo. Pois bem, Deus sabia, esse ser desse jeito não pode ter uma experiência comigo. Então ele foi lá, um anjo foi, pegou uma brasa, tocou nos lábios, purificou Isaías.
E aí Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Este Isaías, agora purificado, tocado por Deus, agora ele tem condições de ir, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Confirmando esse versículo, melhorando, ratificando, a própria igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, Jesus diz para ela ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, após isso, o revestimento, purificação, santificação, transformação, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, o próprio Jesus, antes de iniciar o ministério, foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele na forma de pomba, e aí ele foi enfrentar o diabo. Queridos, quem nos capacita é Deus. E não se engane, aquele que é mente transformada, ouvidos abertos, ele vai querer obedecer, vai obedecer e vai conseguir obedecer. Então, pense nisso. Na verdade, o que Deus quer não é sacrifícios. Muitas vezes estamos fazendo sacrifícios de tolos. De tolos. Que, na verdade, estamos enganando simplesmente a nós mesmos. Porque a Deus ninguém engana. Fortalecendo a palavra do Djalma, foi ele que disse no início. Deus vê o que você está fazendo. Então, queridos, na verdade, não se preocupe muito com o que os outros veem. Não se preocupe muito em ser um modelo. Se preocupe em deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida. Fazendo isso, você será um bom cidadão. Fazendo isso, você será um bom pai. Fazendo isso, você será um bom esposo. Fazendo isso, você será um bom vizinho. Fazendo isso, você será também um bom crente. Fazendo isso, eu tenho certeza, nunca você poria fogo no mato, mataria um animal à toa, mandaria uma pedra, arrumaria briga, encrenca, daria sua palavra e não cumpriria, compraria e não pagaria. Para mim, o que importa e para Deus é sua vida. E muita gente, só para terminar, chega para mim e diz, ô doutor, se Deus quiser eu vou te pagar. Eu falei, não, você tem que ter palavra. Se você está fazendo um contrato comigo, ou comprando alguma coisa, você vai cumprir a tua palavra. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos ser verdadeiramente crentes. Sendo assim, nós não precisamos nem de mais igrejas aqui na Serra ou no estado do Espírito Santo. Numa boa, tem tanta igreja, eu passo em outras praças, tem 10 igrejas. Nós precisamos de bons crentes. Nós precisamos de filhos de Deus, comprometidos. Esses vão transformar a Serra, transformar o Espírito Santo, transformar o Brasil. Eu sinto muito. Religião não fará isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. E que Deus abençoe. Nós vamos estar orando por você e por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na verdade oramos para aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que possam não só pensar e refletir em suas vidas, mas também comunicar a outras a necessidade de estarmos mais perto de Deus e termos vidas em conformidade com Deus. Nós abençoamos o Djalma, esse programa, que cada dia alcance o coração das pessoas, e te louvamos por tudo. Sê conosco. Nós te agradecemos pela tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Você que disse no início, só para ver. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Nós falamos aquilo que Deus nos pede, nos orienta, nos dá sabedoria para nós falarmos. Sabemos que Deus, Ele usou, Ele usa e Ele usará qualquer um que for para falar uma verdade. Independente do seu credo, independente da sua religião, Deus vai estar sempre usando. Nós fazemos a nossa abertura, fazemos os nossos comentários, nós exatamente nos fortalecemos espiritualmente para dizer. E aquilo que nós falamos porque nós passamos por isso. Então tudo que se nós fizermos de errado, nós temos por obrigação de reconhecer diante de Deus em primeiro lugar e depois colocar essa verdade para as pessoas. Nós estamos vendo o que está acontecendo pelos países afora aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Brasil. Aonde que nós poderíamos imaginar que existia tanta corrupção no país? Muitos comentaram, estão roubando, muitos comentaram, estão tirando dinheiro, muitos comentaram. Mas só tinha uma pessoa que tinha certeza daquilo que eles estavam fazendo. E esse é Deus. Mas quando Deus quer mostrar a verdade, Ele espera o tempo dele e a verdade aparece. Então não adianta eu tentar aqui falar eu sou isso, eu sou aquilo, se lá fora eu não sou isso ou aquilo. Eu tenho que ser eu aqui dentro e ser eu lá fora. As pessoas que me conhecem sabem como eu me procedo, como eu ajo, como que eu sou. E procurando melhorar mais ainda, porque Deus tem usado os mensageiros aqui para trazer essa palavra também para mim, para a minha mudança dos meus filhos, mudança do meu relacionamento, mudança do meu profissionalismo, mudança de tudo. Porque Deus, Ele também Ele tem a capacidade de nos mudar, de nos moldar. O pastor falou sobre Isaías, exatamente que não era um homem, era grosso. Mas quantos homens eram grossos no Velho Testamento? Mas Deus os capacitou, dando eles sabedoria. Paulo era um super ignorante, Paulo era um super astuto, mas Deus o mudou, Deus o transformou. Por que isso não pode acontecer comigo ou com você? Por que nós não podemos ser exatamente aquilo que Deus nos pede? Fazer as coisas certas, ser verdadeiro, ser sincero. Por que eu vou tentar me esconder por trás de uma cortina, ou por trás de uma fala, por trás de qualquer coisa, sendo que eu realmente não me apresento assim? Então é melhor eu me apresentar e ser do jeito que sou. Porque Deus vai me mudando, Deus vai mudando você, Deus vai capacitando você. Não adianta eu ganhar, mentir, fazer tantas as coisas. Para quê e por quê? Não nos interessa, porque Deus, Ele sabe. Tudo que eu ganhei, se ganhei ilicitamente, Deus vai me cobrar, Deus vai me corrigir. E eu vou perder tudo, porque Deus faça isso. É assim que nós devemos nos corrigir. O pastor aqui falou da sua profissão. Nada impede ele de ser um profissional, nada impede ele de ser um homem honesto, nada impede ele de ser sincero. Dá para mim resolver isso? Não dá para resolver. Ah, mas tem um jeitinho. Não tem. O homem que quer seguir Deus, ele não pode negar a cruz. Pode chegar alguém oferecer a ele R$1 milhão para fazer algo ilícito. Mas o que vai adiantar isso? Ele vai perder a vida eterna? Vai ficar rico, ficar famoso? Vai andar de carrão? Vai andar de avião? Vai andar de fazer tudo? Vai comprar uma casa na praia? Mas o que ele está ganhando de Deus? Não adianta, a palavra de Deus fala que nós devemos, em primeiro lugar, prestar culto a Ele. E todas as coisas nos serão acrescentadas. E dessa forma, se nós trabalhamos honestamente, Deus vai nos sustentar honestamente. Deus não nega que eu possa ter prosperidade, desde que eu viva com honestidade, desde que eu não passe por cima, desde que eu não faça nada que prejudique primeiro a Deus. Porque se eu fizer em obediência a Deus, eu não prejudico o meu próximo. Rádio Popular, agora são 18 horas e 45 minutos e nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao pastor mais uma vez pela sua presença aqui, ok? E amanhã convido a você
para nós estarmos aqui no programa mais uma vez, se Ele permitir. Eu peço a permissão do Deus Todo-Poderoso para nós estarmos aqui, para estar recebendo o mensageiro, se Deus permitir que ele possa chegar até aqui. Mas se houver qualquer entrave, okay, qualquer problema, ok, não há problema. Pode ficar tranquilo, porque nós temos o compromisso com Ele. De cada dia, cada hora, você vai estar ouvindo uma palavra que vai edificar a minha vida e a sua vida. Nós sabemos que nem o pastor tem o seu trabalho, nós sabemos que outros pastores, ou os outros mensageiros têm os seus compromissos. Às vezes eles mesmos agendam, né, pastor? Permite falar? Às vezes eles pedem, não, pode agendar, não vou tal. Hoje, permite o pastor falar? Hoje mesmo à tarde fui tentar falar, e aí, pastor, beleza? Ô, rapaz, glória, ainda bem que você me ligou. Quer dizer, se eu não faço isso, talvez o pastor, por causa do seu trabalho, por causa de outro, pintou outro compromisso, não que ele esqueceu a palavra de Deus, jamais. Mas exatamente as coisas é tão assim que fica meio tumultuado. E assim tem acontecido com outros mensageiros. Só que nós, como falamos ontem, nós ficamos tristes, viu, pastor? Quando nós agendamos um mensageiro e ele às vezes nem nos avisa com antecedência, olha, não vai dar, aconteceu isso. Aí a gente entra, prepara tudo, esperando e não vai. Porque a palavra de Deus para o nosso programa, ela é muito importante quando existe um mensageiro aqui. Porque aqui o Espírito Santo de Deus usa ele para ele falar aquilo que tem que ser falado. E o que ele fala aqui, as comunidades, são 45 comunidades nos ouvindo. Então, nesse momento, as pessoas estão se ligando naquilo que ele está dando um recado. Agora sim, são 18h47, vamos desfazer nossa rede, ok? A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e